Pronto, né? A aula já está sendo gravada, então, mais uma vez, boa noite, meu povo, minha pova. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Espero que vocês estejam com saúde, espero que já tenham tomado a vacina de vocês, pelo menos quem já está na idade, né, certa para tomar. Quem não tomou ainda devido à idade, ou porque foi a um posto e não tinha, né, tinha acabado a vacina, vamos esperar mais um pouquinho, né? O momento de vocês vai chegar, e a minha segunda dose também está chegando aí, em nome de Jesus. Então, vamos lá, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo de soluções. A gente começou a ver na semana passada sobre concentração. A gente deu uma atrasada um pouco nesse conteúdo, porque na aula passada eu meio que fiz uma revisão um pouco mais extensa, né, sobre solubilidade, que era o que eu me deparei que vocês estavam com muita dificuldade. Mas a gente vai dar, né, vamos dando tempo ao tempo e vai dar certo. Então, a gente começou a estudar sobre as concentrações, né, das soluções. Resumindo, a concentração é um número, certo? É um dado, ele é quantitativo. Ele vai me dizer quanto de soluto que eu tenho ali presente, né, numa quantidade padrão da minha solução. E é isso que significa concentração. E aí a gente viu que existe alguns tipos, né, de concentração, dentre elas a concentração comum, que a gente até já fez uma questão sobre ela, que é essa daqui, né, a concentração comum. Vamos ver hoje a molaridade, que é uma das mais queridinhas para se cair em uma prova. Vamos ver também depois sobre o título, que é esses dois aqui, certo? É basicamente a mesma fórmula. A diferença é que um está em massa, certo? Você vai trabalhar com as unidades aqui em massa, os valores em massa, e essa outra aqui é para os dados em volume. E vamos ver também a famosa concentração em ppm. Então, como eu já falei, né, na semana passada a gente viu essa concentração aqui, que é chamada concentração comum, ou também conhecida como concentração em massa. E aí, para calcular a concentração comum, você precisa ter a massa do soluto e o volume da solução, certo? Esses dois dados são cruciais, são obrigatórios você obter, né, para se calcular a concentração comum. E como eu falei, né, no Sistema Internacional de Unidades, na forma padrão, a concentração comum ela é dada em gramas por litro, ou seja, você vai ter certa quantidade de gramas do soluto para cada 1 litro da solução, certo? Então, a gente fez essa questão aqui, e aí, lembrando que eu frisei, né, com relação a essa questão, professora, você acabou de falar que tem que ser em gramas por litro, mas por que a gente calculou em miligramas por ml? Lembra que eu falei questão de proporção, né? São unidades proporcionais. Então, se você calculasse uma questão como essa no Enem, né? Se você calculasse usando esses valores que estão aqui na tabela e se calculasse usando os valores convertidos, ou seja, você convertendo todos esses valores aqui em gramas e todos esses valores aqui em litros, vocês chegariam no mesmo resultado. Então, como o Enem é uma prova que você precisa ganhar tempo em algumas questões, então, uma questão como essa, você já teria que ser bem hábil, né, e ágil também, para não perder tempo fazendo essas conversões. E aí você já calculava direto. Claro, você tem que se ligar nas unidades, certo? Se viesse aqui, por exemplo, gramas e aqui litro, aí você, não, no caso, não precisaria converter, porque é a unidade já de concentração comum. Mas se viesse, por exemplo, quilo e aqui ml, aí você teria que converter obrigatoriamente para essas unidades. Por quê? Quilo e ml não são unidades que estão, né, proporcionais a gramas e litro, certo? E agora a gente vai ver uma nova concentração, como eu já falei, uma das mais queridinhas, uma das mais cobradas no Enem, que é a chamada molaridade, certo? Vocês vão encontrar comumente com esse nome, mas ela também pode vir com o termo concentração em mol por litro. E no caso aqui vai ser a unidade de medida. No final, quando você calcular a molaridade, a unidade ela vai ser dada em mol por litro. Por quê? Por que é essa unidade? Porque quando você vem aqui para a fórmula,
você vai ter o quê? A quantidade de soluto, no caso em mols, certo? Você vai ter o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, que no caso é para estar em litros, certo? E aí a fórmula fica com essa configuração aqui, ó. Esse M com a perna meia puxada, ó, mais ou menos assim, significa, né, molaridade, é o símbolo da molaridade. Professora, eu não sei fazer esse M aí, faz qualquer M que você estiver habituado, certo? Mas para vocês conhecerem, né, e saber reconhecer a simbologia das concentrações numa prova, então, geral, pode ser que venha com esse símbolo, certo? Ou não. E aí, a molaridade ela é igual ao número de mols. Alguém sabe me dizer o que é que significa esse 1, que eu falei na semana passada? Ele está me indicando o quê? Esse número 1 aqui, ele se refere ao soluto, certo? Lembre-se, sempre que vier o índice com o número 1, se refere ao soluto. Se vier o índice 2, se refere ao solvente. E se não vier nenhum índice, quer dizer que se refere à solução. E aí, só lembrando, né? Solução é a junção do soluto com o solvente, certo? Então, a fórmula é essa, certo? Vocês precisam saber dessas fórmulas, porque lá na prova, obviamente, não vai vir, né? As fórmulas vão vir os dados para vocês aplicarem na fórmula. Então, vocês têm que saber. E além dessa fórmula aqui, a concentração da molaridade, ela pode vir de uma outra forma, certo? Como é que ela pode vir? Como é que você pode utilizar, na verdade? Você pode utilizar ela dessa forma aqui. Mas por quê, professora? Como é que se chega a essa fórmula aí? A partir dessa, certo, que é a fórmula mãe, ou seja, a fórmula padrão da molaridade, é possível você chegar nessa daqui. Fazendo o quê? Substituindo o número de mols. Você vai pegar a fórmula do número de mols e colocar aqui, né? Fazer a complementação. Você vai desmembrar, digamos assim, a fórmula do número de mols dentro da molaridade. E aí, por isso que ela fica assim. Vamos ver mais direitinho. Para você calcular o número de mols, certo? Você vai precisar da massa daquele soluto dividido pela massa molecular. E aí lembram que a gente já viu sobre massa molecular, né? Que é o cálculo, você vai utilizar os dados que a questão fornece da massa atômica de cada elemento de uma molécula, soma as massas de todos os elementos e aí você vai ter a massa molecular. Então, é exatamente esse Mzão aqui, ó. É a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula. E esse M aqui é a massa mesmo em gramas, certo? Deixa eu colocar aqui entre parênteses. É uma massa, né, da quantidade de matéria que vai ter daquela solução, no caso referente ao soluto, dividido pela massa molecular. E aí, quando você aplica essa fórmula aqui, ó, dentro dessa, ela vai ficar assim. Por quê? Você substitui o N, que é o número de mols. Qual é a fórmula do número de mols? É M1, ou seja, a massa do soluto, dividido pela massa molecular, vezes o volume. Esse volume já vem da fórmula, você só faz repetir ele. Então, você pode estar utilizando ou essa fórmula, certo? Ou essa daqui. Vai depender muito da questão. A gente vai já resolver aqui uma questão envolvendo, algumas questões, na verdade, envolvendo essas fórmulas, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Até agora tudo ok, né? Pelo menos não se manifestaram no chat. E aí, quando você vai, né, vendo aqui essa fórmula, como eu já falei, é a substituição do número de mols dentro dessa fórmula, certo? Da molaridade. Você vai ter aqui que esse M representa a molaridade, ou seja, a concentração da solução. O M1 é a massa do soluto em gramas.
esse Mzão, né, o M maiúsculo, M1 significa massa molecular, ou também chamado de massa molar do soluto, e aí em gramas por mol, e o volume sempre em litro, certo? Então, atentem-se às unidades de medida. Professora, essa massa molar aí, a questão vai fornecer? Ela pode lhe fornecer a massa já pronta, certo? Ou ela vai lhe dar dados para você conseguir fazer o somatório e chegar no valor da massa molar, certo? Daquela substância. Mas a questão ela é obrigada a lhe fornecer. Se não lhe fornecer na questão, ela tem que trazer, né, na prova a tabela periódica para você consultar os valores. Então vamos resolver questões porque aí fica mais fácil, né? Pelo menos eu acho, né, que fica mais fácil para compreender o conteúdo. E aí vamos resolver a primeira questãozinha sobre molaridade da prova do Enem de 2010. Foi a minha primeira prova do Enem, foi em 2010, quando eu fiz. Terminei meu ensino médio em 2009, e aí o primeiro ano que eu fiz, né, foi em 2010. Peguei justamente na transição, o Enem estava mudando, né, passou a ter um outro formato, mais questões, mais tempo de prova. Enfim, era uma loucura na minha cabeça, né? No terceiro ano. A reforma ortográfica também já estava acontecendo, ia começar a valer, então foi um turbilhão de coisas que eu passei nessa minha transição, né? No finalzinho do meu ensino médio para a prova do Enem. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Como a gente viu, solução é aquela mistura que apresenta, uma só fase. Nunca esqueçam disso, certo? Se tiver mais de uma fase, é porque não é uma solução, certo? Vai ser uma mistura heterogênea, porque toda solução é mistura homogênea. Então, continuando o enunciado, né? O mesmo acontece se ao se adicionar um pouco de sal à água e misturar bem. E aí a questão da solubilidade, né? Como eu já havia falado para vocês na aula anterior. Tanto o sal como o açúcar, eles têm uma alta solubilidade na água, a gente consegue dissolver eles facilmente na água. Claro, se você estiver respeitando, né, as quantidades. Por exemplo, você não vai colocar 1 quilo de açúcar em, sei lá, 50 ml de água. Óbvio que você não vai conseguir dissolver todo. Por quê? Você ultrapassou o coeficiente de solubilidade. Mas, respeitando os limites, né, do coeficiente de solubilidade, você vai conseguir dissolver tranquilamente, né, o sal ou o açúcar na água. E aí, ó, uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente, como a gente já havia visto, né, bem no iniciozinho. Toda solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente. Soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é para vir em maior quantidade. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar e para o sal e para várias outras substâncias. Como a gente viu, a água ela é conhecida como solvente universal. Ela consegue dissolver vários tipos de soluto que existem na natureza. Não é só a água e nem é só o sal. Existem inúmeras outras substâncias que a água consegue dissolver. E aí a questão traz uma ilustraçãozinha básica da solução, né? Mostra aqui o solvente em um recipiente e a adição do soluto. Nesse caso aqui, está falando do açúcar, né? E aí, quando você junta soluto mais solvente, você vai ter o quê? Uma solução. Professora, se eu tiver só o soluto ou só o solvente, eu tenho uma solução? Não, certo? Você precisa ter, no mínimo, 2 substâncias juntas para se considerar uma mistura, e nesse caso, se for uma mistura homogênea, uma solução. E aí a questão diz o seguinte: suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Alguém sabe o que é sacarose? É o nosso famoso açúcar, certo? É um tipo de açúcar, existem vários tipos, e a sacarose é um deles.
E essa sacarose é o que a gente utiliza em casa, né? Geralmente para adoçar nosso café, um suco, enfim, para inúmeras utilidades. E aí ele dá a massa molar, ou seja, a massa molecular da sacarose, certo? Que é 342 gramas por mol. Então, ele dá a massa de açúcar, certo? A massa que foi utilizada, a massa em gramas, e dá também a massa molecular, certo? São massas diferentes, não confundam. Para uma xícara de 50 ml do líquido, ou seja, do café, né? Foi adicionado 3,42 gramas de açúcar em uma xícarazinha de café de 50 ml. E aí a questão quer saber qual vai ser a concentração final desse café em mol por litro. Ele quer saber qual vai ser a concentração do soluto, no caso aí do açúcar, né, da sacarose, no café. E aí a gente acabou de ver a fórmula da molaridade, né? Deixa eu só voltar aqui. A unidade, ó, é essa daqui. Mol por litro. Exatamente o que a questão está pedindo. Calcular a concentração final em mol por litro. Então, geralmente as questões, elas podem fornecer somente a unidade que representa aquela concentração, ou pode trazer o nome. Então, por exemplo, ela poderia trazer aqui qual a concentração final, a molaridade da sacarose nesse cafezinho. Só que ao invés de trazer o nome molaridade, a questão trouxe a unidade de medida, certo? Que é utilizada, que vai dar no mesmo. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Não. Certo. Qualquer coisa, se vocês quiserem esperar eu terminar a Tudo resolução para ok. questionar, então fiquem à vontade, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, né, é saber a fórmula que você vai utilizar. E aqui, como eu já falei, né, a água é considerada solvente universal pelos motivos que eu já citei. E aí a gente acabou de ver que a molaridade, ela pode ser calculada utilizando uma dessas fórmulas. É a mesma, certo? Só que essa daqui está trazendo de forma detalhada a fórmula do número de mols. E aí eu pergunto para vocês, olhando para os dados que a gente tem, certo? Nós temos aí a massa em gramas, temos a massa molar, ou seja, a massa molecular, e temos o volume. Qual vai ser, então, a fórmula mais recomendada para a gente utilizar? É essa primeira ou essa segunda aqui? Coloquem aí no chat. Qual vocês utilizariam, tentariam utilizar de início na prova? Digamos que vocês estão fazendo agora a prova e se depara com essa questão. Olhe os dados, sempre eu costumo tirar todos os dados que a questão me fornece. Eu acho que é uma forma dele trazer uma luz, digamos assim, como você pode estar resolvendo aquela questão. Então, quando eu começo a ler uma questão, por mais que eu não saiba nem por onde ir, eu retiro os dados dela e fico raciocinando. Ah, eu tenho isso aqui, tenho isso, a questão está pedindo isso. Então, como é que eu poderia estar resolvendo? Então, uma dica é, retire inicialmente os dados, todos os dados, no caso aqui, numéricos, né, uma questão de cálculo, que vai lhe ajudar a resolver a questão. Exatamente, pessoal, nós iremos utilizar a segunda fórmula, como vocês estão colocando aí no chat. Professora, mas por que utilizar a segunda fórmula? A questão está pedindo a molaridade, certo? E aí nós temos o quê? Temos a massa em gramas, que é essa daqui. Temos a massa molar, que é essa. E temos o volume, que está aqui, certo? Então, temos todos os dados que dá para a gente calcular tranquilamente, né, brilhantemente, usando essa segunda fórmula aqui. Professora, mas se eu quisesse utilizar a primeira, estaria errado? Não. Você só teria que fazer um passo a mais, que é calcular o número de mols, certo? E aí, como é que eu calcularia, professor, o número de mols? Usando a fórmula que eu citei, né, no slide anterior. Número de mols é o quê? A massa dividido pela massa molar. Então, você calcularia o número de mols, depois de usar essa fórmula, você viria para essa daqui. Então, daria no mesmo.
Agora, o que é mais aconselhável? Você utilizar essa segunda, porque você ganha tempo. Você está fazendo aqui 2 cálculos em uma fórmula só. Ao invés de você fazer esse cálculo aqui separado, você já está fazendo na segunda fórmula. Então, por isso que é interessante você utilizar a segunda, certo? Mas que a primeira também daria para usar de boa. É só mesmo questão de tempo, certo? Para você ganhar mais tempo. Então, nós já retiramos os dados, né? E aí, uma atenção para o volume, certo? A questão fornece o volume em ml. E aí, lembre-se, a molaridade ela é calculada em mol por litro. E até essa questão aqui do Enem trouxe o símbolo de litro errado, certo? O litro ele é representado pelo um L maiúsculo. Se você colocar um L minúsculo, está errado, certo? O Mzinho de ml, né, vem em minúsculo e o L é maiúsculo. Então, a questão já dá aqui, ó, uma dica de que você tem que converter o volume que está em ml para litro, certo? Porque ela quer em mol por litro. E eu tenho certeza que vocês já viram, né, no início desse ano, ou em algum momento na escola, com os professores de vocês já estudaram conversão de unidades, eu tenho certeza. Seja aqueles alunos que estejam na primeira série, na segunda, na terceira, já viram. Então, você tem que ir para uma prova do Enem, certo? Sabendo fazer esse tipo de conversão. Você não pode ficar lá perdendo tempo e nem quebrando cabeça em não saber converter uma unidade medida, porque aí, né, se você está com dificuldade em converter uma unidade medida, então provavelmente vai se formar uma bola de neve com outros, né, desenrolar de outras conversões, de outras coisas na questão. Então, pratiquem. Se vocês não têm habilidade, se não têm muito domínio, a dica é pratique. Todo dia faça algumas conversões de volume, de massa, para vocês irem tomando, né, mais propriedade e chegarem lá na prova do Enem dominando, arrasando. Então, para converter, por exemplo, ml em litros, basta você dividir por 1000. Então, se você já souber disso, você não vai precisar ficar fazendo uma regra de 3 ou outras fórmulas que você, né, tenha estudado sobre conversão de unidade. Então, você já pode ganhar tempo nisso daí. Mas, se você ainda não tem esse domínio, então você faz a regrinha de 3. Não mata ninguém. 1 litro equivale a 1000 ml. E aí você tem o quê? Você tem 50 ml. Você quer converter em litros. Então, você faz aqui, ó, meio por extremos. Vai ficar aqui 1000x igual a 50. Isola o x, repete o 50. Esse 1000 que está multiplicando, ó, ele passa para lá dividindo. E aí, você fazendo a divisão, 50 dividido para 1000, você vai chegar em 0,05, certo? Cortando aqui, ó, vamos ver outras dicas. Corta esse 0 com esse 0, vai ficar 5 dividido para 100. Então, você faz lá, 5 dividido para 100. Ou, para você também não perder tanto tempo, certo? Na prova do Enem, você pode, né, saber dessa regrinha aqui. 1000 tem quantas casas? Quantos zeros, na verdade? 3. Então, você anda 3 casas. Claro que isso aqui é para quem já tem um certo domínio, certo? Com relação às conversões de unidades e outros cálculos matemáticos. A vírgula do 50 está aqui, ó. Eu tenho 50. Eu sei que 1000 tem 3 zeros. Vou colocar 3 zeros aqui na frente. Só que aí eu vou mover essa vírgula 3 casas decimais e vou ver onde ela vai parar. 1, 2, 3. A vírgula parou aqui. Então, quer dizer que 50 dividido por 1000 vai dar esse valor aqui, certo? Então, você pode colocar lá na prova de boa, que vai dar o mesmo resultado dessa divisão aqui. É só um macetezinho para vocês ganharem um pouquinho mais de tempo. Claro que é importante vocês praticarem também dessa forma, certo? Porque aí vocês vão ficando mais craques. Professora, por que é que você não colocou o zero? Esse zero não vai interferir, certo? Quando você fizer a divisão, vai dar no mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa conversão. E aí, sempre prestem atenção nas unidades.
certo? Não deixem passar despercebido. Porque se você utilizar aqui um 50 nessa questão e não utilizar 0,05, você vai errar ela. Então, continuando, né, feita a conversão, vamos agora aplicar na fórmula. A fórmula, como vocês já disseram, né, eu acabei de explicar o porquê, vamos utilizar essa segunda aí. Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Fazendo agora a substituição. Quem é o meu M1? Ou seja, qual é a minha massa em gramas aí? É 3,42. Então, coloquei aqui. Qual é o valor da minha massa molar? 342. A outra coisa, você pode representar a massa molar também usando dois M's maiúsculos, certo? Ou pode utilizar somente um. Então, tá aqui, ó, 3,42 vezes o volume. Qual é o nosso volume? 0,05. Está aqui ele. Então, você faz a multiplicação. 342 vezes 0,05 vai dar 17,1. E agora é só fazer a divisão. 3,42 dividido por 17,1. Você vai chegar exatamente no valor de 0,2. O quê? Mol por litro. O que isso daqui quer me dizer? Que eu tenho 0,2 mols do meu soluto, no caso aí a sacarose, né, o açúcar, para cada 1 litro da minha solução, certo? Então, analisando aqui as alternativas, nós podemos chegar à conclusão de que a correta é a letra B, certo? B aí de química. Mas por que B de química, professora? Porque a química é bonita, né? E aí bonita começa com B. Dúvidas, pessoal, nessa questão? Em algum cálculo que vocês se perderam, não entenderam? Ou eu posso prosseguir? Podem falar, não fiquem com vergonha não, certo? Para mim tá de boa. Ótimo, Rodrigo. Raíssa também disse que tá ok, Stephanie, Lenara. Então, vou prosseguindo. Vamos responder outra questãozinha, também do Enem, do ano passado, né, que aconteceu nesse ano. É uma questão também de molaridade, certo? E mais uma vez, geralmente ela traz a sacarose. Muitas questões, não só do Enem, mas vocês vão se deparar muito com a sacarose nas questões, certo? Opa. Então a questão diz o seguinte, ó. Desculpa, que não é a sacarase. É a sacarase, não é a sacarose, que é um tipo de açúcar também, né? No caso aí é uma enzima que existe no nosso organismo. Mas aí o que eu falei, né, sobre a sacarose, vocês vão se deparar muito, certo? Questões de concentração envolvendo o açúcar. E aí vamos lá, né? A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos, glicose e frutose. Então, aqui ela traz, né, o exemplo de uma enzima que vai atuar hidrolisando, ou seja, quebrando algumas moléculas de sacarose, quando tem esse termo hidro, vem de água, certo? Hidrolisando quer dizer como se fosse uma quebra, certo? O disacarídeo sacarose nos monossacarídeos, no caso a glicose e frutose, que são tipos de açúcares. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, e aqui tem a fórmula, essa é a fórmula da sacarose, certo? C12H22O11. Foram dissolvidos em 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. E aqui nós já se deparamos, né, com soluto e com solvente. Aqui é o soluto. 171 gramas dele, né, foi utilizado, a sacarose, em
500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Essa informação aqui ela é importantíssima. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são 1, que é o hidrogênio, 12 do carbono e 16 do oxigênio, respectivamente. Qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Professora, eu não entendi, foi nada que a senhora leu aí. O que acontece? A questão está querendo saber, certo? De forma bem resumida. Ela está querendo saber qual vai ser a concentração do açúcar, certo? Da sacarose aqui, depois de se passar 400 minutos de quando começou a reação, certo? Então, a gente viu aqui, por exemplo, que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose ela diminui para metade. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esses riscados que eu fiz. Primeira coisa, né, é retirar os dados, como eu falei. Os dados que a questão fornece. E um deles é a massa molar, ou seja, a massa molecular da sacarose. Professora, na questão anterior, a questão já trouxe a massa molar pronta. Exatamente. Ela já trouxe a massa pronta, 342. Só que nessa questão aqui, ela foi um pouquinho mais perversazinha, né? Ela disse, não, vou colocar para o aluno calcular, para saber se de fato ele sabe fazer esse cálculo, ou talvez para demandar um pouquinho mais de tempo, né? Então, você precisa calcular a massa molecular dessa molécula aqui, ou seja, da sacarose. Como é que eu faço isso, professora? E aí vamos lembrar, né, lá do nosso conteúdo, quando a gente, né, de estequiometria, quando a gente viu sobre o cálculo da massa molar, ou massa molecular. Você vai pegar os valores das massas atômicas, certo? A massa de cada elemento, e vai multiplicar pela quantidade dele. Como assim, professora? Para quem não lembra, né? Por exemplo, carbono. Nós temos quantos carbonos aqui na fórmula da sacarose? Temos 12. Você vai ter 12 carbonos. Qual é a massa atômica do carbono? Aí você vem aqui e olha, é 12. Lembra que aqui está, ó, respectivamente. Então, você tem hidrogênio, carbono e oxigênio. Se está respectivamente, então esse segundo aqui é o do carbono. Carbono é 12. E tem 12 unidades dele. Então, você vai multiplicar 12 vezes 12, certo? Hidrogênio. O hidrogênio tem aqui, ó, a massa atômica dele é 1. E você tem quantos hidrogênios na fórmula da sacarose? Tem 22, então vai ficar 1 vezes 22, certo? Faz a mesma coisa para o oxigênio. O oxigênio, a massa atômica dele, ó, é 16. Vezes a quantidade dele. Quanto é que eu tenho de hidrogênio? Tenho 11, então vai ficar 16 vezes 11. Quando vocês calcularem, fizerem todas essas multiplicações aqui, e fazer o somatório delas, você vai chegar nesse valor aqui. Professora, mas se eu já tiver em mente o valor da massa molecular da sacarose, eu já posso colocar direto? Pode, perfeito. Você já não precisaria fazer esse cálculo aqui, certo? Se você já sabe que a massa molecular da sacarose é 342, você não precisa estar perdendo tempo fazendo esses cálculos, certo? Porque é uma massa que ela não vai mudar. Porque o número atômico, a massa atômica dos elementos não vai mudar, certo? Jamais. O que é que ainda pode mudar é a quantidade de uma substância para outra. Mas a massa atômica dos elementos, elas não mudam, certo? Então, quando você fizer esse cálculo, você vai chegar em 342. Deixa eu apagar aqui. Então, é o primeiro dado da questão que a gente retirou, a massa molar, certo? A massa molecular da sacarose. Outro dado que a questão nos fornece é a massa em gramas, ou seja, a massa do soluto, que é a sacarose. No caso aí é 171 gramas.
Outro dado que a questão nos fornece é o volume do solvente, que no caso é a água. E lembrando da unidade, né? Aqui, ó, a questão deu em ml. E aí lembre-se que na concentração, molaridade, o volume ele é sempre utilizado em litros, certo? E aí você precisa fazer a conversão. E aí, quando você converter 500 ml para litros, você vai chegar em 0,5. Você pode fazer aquela regrinha de 3, como eu fiz na questão anterior, ou você pode fazer a questão, né, de andar com a vírgula, 3 casas, que no caso seria dividido por 1.000, 1.000 tem 3 zeros, então você andaria 3 casas. Ou você poderia usar a lógica. 500 ml é o quê? A metade de 1 litro, ou seja, 0,5. Então, retiramos os dados, né, pelo menos os numéricos, com relação aos valores que iremos utilizar na fórmula. Só que aí a gente também tem que se tocar, né, e fazer um destaque com relação a essa informação aqui do tempo. A questão diz que a cada 100 minutos de reação, digamos, você colocou a reação para acontecer agora, você está lá no laboratório estudando, fazendo um estudo cinético dessa reação. Então, você colocou. Quando você for olhar em 100 minutos, a metade, você vai ter ali a metade da concentração da sacarose, ou seja, a solução, ela diminuiu a sua concentração pela metade. Digamos que você tinha 10, então depois de 100 minutos ela vai ter 5. Depois de mais 100 minutos, vai ter o quê? 2,5, e assim sucessivamente, certo? Então esse é um dado importante. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer depois de retirar esses dados é calcular a molaridade. E aí depois ver essa questão do tempo, né, dos 400 minutos, que é exatamente o que a questão quer. Ele quer saber qual vai ser a concentração dessa solução quando se passar 400 minutos. Então, fazendo aqui os cálculos, aplicando na fórmula, nós temos que a massa do soluto em gramas é 171, como a gente já retirou. A massa molar, ou massa molecular da sacarose, ou seja, do açúcar, é 342, vezes o volume, que é 0,5. Quando você fizer essa multiplicação, 342 vezes 0,5 vai dar 171. E aí, dividindo, né, a massa, que também é 171, dividido por 171, você vai chegar na molaridade igual a 1. Então, essa é a concentração molar, certo? É a molaridade dessa solução. A questão terminou? Não. Molaridade. Não, por quê? Essa aqui é a concentração inicial. E aí a questão quer saber qual vai ser a concentração quando chegar em 400 minutos. Então, como é que a gente pode estar fazendo o raciocínio aqui para chegar nesse valor? Você sabe que em 100 minutos a concentração reduz pela metade, como eu acabei de falar. Então, depois de 100 minutos, se a concentração inicial é 1, né, você tem 1, e depois de 100 minutos você vai analisar a sua reação, ou seja, vai estar pela metade, e vai ser o valor 0,5. Isso em 100 minutos. E quando se passar mais 100 minutos, ou seja, 200 minutos depois, a metade de 0,5 é 0,25. E passando-se mais 100 minutos, ou seja, em 300 minutos, a concentração vai ser quanto? 0,125, que é justamente a metade de 0,25. Só que a questão não quer nesses 300 minutos, ela quer em quanto? Em 400. Então, você faz mais uma vez. 0,125 dividido por 2 vai dar esse valor aqui. Você vai sempre dividindo por 2, certo? Esses valores, porque é a metade. Então, quando chegar em 400 minutos, a concentração dessa solução será 0,0625 mol por litro. E aí, analisando as alternativas, no caso aqui, a mais coerente, né, a correta, na verdade, é a B. 6,25 vezes 10 a menos 2.
Professora, mas aqui está 0,0625, não está esse mesmo valor. E aí que vem a notação científica, que eu também tenho certeza que vocês já estudaram sobre, né? Por exemplo, como é que eu faço para transformar esse número aí em notação científica? Digamos que você chegou exatamente no valor correto. Só que aí você olhou as alternativas e disse, vixe, eu andei longe de achar alternativa, não cheguei em nenhum valor próximo. Só que aí você tem que ter esse conhecimento, né, de notação científica. Pode ver que todos os valores das alternativas estão em notação científica. O que é você transformar um número em notação científica? É você deixar ele num valor entre 1 e 10, certo? Nesse caso aqui, nós temos um valor menor do que 1. Ou seja, ele não está entre 1 e 10. Então, como é que eu faço para deixar esse valor entre 1 e 10? Eu vou mover essa vírgula aqui. Deixa eu colocar aqui outra cor. Eu preciso mover essa vírgula, eu vou movendo ela até eu chegar em um valor que seja entre 1 e 10. Então, se a vírgula está aqui, ó, vou andar uma casa para cá, e aí vai ficar 0,625. Também não é um valor que está entre 1 e 10. Então, a vírgula não pode ficar aqui. Vou andar mais uma vez com ela. Deixando a vírgula aqui, esse valor vai ficar, ó, 6,25. 6,25 é um valor que está entre 1 e 10, certo? Então, você tem aí ele mais ou menos um pouquinho próximo a 10. Então, ele vai representar a notação científica, certo? Dessa forma aqui, com esse valor, 6,25. Mas finalizou aqui? Já está em notação científica? Não. Você precisa colocar aí a representação, né, da quantidade de casas que você andou, para deixar o número exatamente, né, igual ao que você tinha antes. 6,25 vezes, aí você vai usar 10, certo? No caso aqui estamos utilizando, sempre se utiliza a potência de 10. E aí você vai olhar quantas casas você andou com a vírgula. 1, 2, você andou 2 casas. Aí tem a questão do sinal, certo? Se você está andando com a vírgula... Opa, cadê o mouse? Você está andando com a vírgula aqui para a direita, o número vai ser, o expoente vai ser negativo, certo? Se o valor, a vírgula estivesse aqui, por exemplo, você andasse para a esquerda, esse valor aqui seria positivo. Ou também você pode pensar assim, se eu estou aumentando esse número aqui de baixo, eu estou aumentando, ele estava em 0,0625, eu aumentei ele, ficou 6,25. Se você aumenta aqui embaixo, você diminui aqui em cima, certo? No expoente. Então, esse valor aqui é o mesmo que esse, certo? Oi. A Roberta está perguntando aqui no chat se sempre vem em notação científica. Pronto. Não, Roberto, nem sempre, certo? A gente veio agora há pouco, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Essa questão aqui, por exemplo, ela não veio em notação científica, certo? Então, nem sempre vai vir. Quando é que vai vir, professor, em notação científica? Quando o valor ele for muito pequeno, for um valor decimal, que nesse caso aqui, ó, foi 0... Deixa eu localizar aqui meu mouse. Aqui. Esse valor aqui foi 0,0625, um valor pequeno. Então, geralmente as questões, quando trazem valores muito baixos assim, as alternativas vêm em notação científica, certo? Mas nem sempre. Mas é importante vocês terem essa noção de transformar um número em notação científica. Porque já teve alunos, por exemplo, que chegou exatamente nesse valor. Em uma outra aula que eu ministrei, né? E disse, não, professora, eu errei em algum canto aqui, me ajude aqui, porque não bateu com nenhuma das alternativas. Só que o que acontece? Ele não se tocou que todas as alternativas estão em notação científica. Sempre que vocês visualizarem um número vezes 10 elevado a alguma coisa, é porque aquele número está em notação científica, certo? E aí, se você não tem esse conhecimento da notação científica, então você
iria chegar na resposta correta, né? Chegou, na verdade, só que poderia marcar uma alternativa que não tem nada a ver. Pela lógica, você poderia até dizer, eu vou marcar essa daqui, porque tem, sei lá, esse 6, esse 2, esse 5. Eu vou chutar. Mas, entendeu? É bom que vocês saibam fazer essa transformação, né? Converter um número em notação científica. Em física é muito, muito utilizado, em química, justamente para evitar trabalhar com números muito extensos, né? Muito grandes, muitas casas decimais. Pessoal, alguma dúvida com relação a essa questão? Em algum momento aí do cálculo não ficou esclarecida alguma coisa? Sim, Roberta. No caso, eu acho que você perguntou essa regra de 3, deve ser para converter as unidades de medida, né? Eu acho que foi para isso. Pode sim usar a regra de 3. Na prova do Enem vai vir alguns espaços que vai dar para vocês rascunharem. Podem rascunhar a prova à vontade, certo? A prova é de vocês. Vocês só têm que ter cuidado em quê? No cartão de resposta, certo? Vocês não podem rasurar, tem que ter o maior cuidado para não riscar. Então, por exemplo, quando eu ia fazer a prova, dependia muito do colégio que eu pegava, né? Às vezes eu pegava num colégio que tinha as mesinhas, então eu colocava o meu cartão de resposta embaixo e ficava ali em cima só com a minha prova, né? Os lápis, minha garrafinha de água eu costumava deixar no chão para evitar molhar, certo? Às vezes teve uma vez que aconteceu comigo num concurso, que a garrafinha de água começou a escorrer, né? Ela estava recebendo ocorrendo aí a transformação, né, física do ambiente com a garrafinha e ela começou a derramar água, né, começou a escorrer, e aí acabou melando minha prova. Ainda bem que não foi o meu cartão de resposta. Então, sempre tenham cuidado com isso, certo? Com relação ao cartão de resposta de vocês, a parte da redação, né, a folha de redação, e com relação à prova, vocês podem rascunhar à vontade, podem usar ela, que ela vem justamente para isso, né? Para vocês fazerem os rascunhos. Tem quem acha melhor usar a regra de 3, pode usar, certo? O importante é que vocês consigam resolver a questão. Eu também prefiro fazer, né, dependendo da conversão de unidade, eu uso muito também a regra de 3, certo? Quando é algumas conversões básicas, e aí eu faço direto. Posso prosseguir, pessoal? Hoje é aula de física, Jefferson? Pronto, então vamos lá prosseguindo. Temos aqui um pouquinho de tempo. Vamos ver agora uma terceira concentração de unidade, certo? Que é a chamada título, ou também conhecida como porcentagem. E aí, Jefferson, é aula de física, Isso, aula de física. Dá para me resolver mais uma questãozinha? Finalizar esse conteúdo aqui. Dá. Pelo horário, você pode fazer até duas, dá tempo. Pronto. Tá bom? Então, vamos lá. A concentração em título, certo? Ela é uma relação entre a massa, ou também pode ser em volume. Então, nós temos aqui as duas fórmulas, ó. O título em massa, a gente representa com um Mzinho embaixo, e o título em volume. Outra coisa, a simbologia do título é essa, certo? É um símbolo bem invocado. Só que, geralmente, nas questões, nas provas, vem um T normal. Então, você pode estar utilizando também, certo? Representar o título por um T. Então, o título, né, ele é a relação da massa ou do volume do soluto pela massa ou pelo volume da solução. E aí, quando eu falo solução, lembrando, nós temos aí o somatório do soluto com o solvente, certo? Sempre que se falar em solução, lembre-se disso. Solução é soluto mais solvente. E aí, podendo ser também a relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. Então, nós temos aqui essas três fórmulas que representam o título. Essa daqui é quando você tem somente os dados em massa, certo? Então, você vai ter aqui o título em massa por massa.
Essa outra aqui é quando você tem somente os dados em volume, ou seja, você vai ter um título volume por volume. E essa daqui é quando você relaciona a massa do soluto com o volume da solução. Então, você vai ter aqui o título em massa por volume, certo? E aí, essas fórmulas aqui, vocês podem usar embaixo, onde tem aí solução, vai depender muito da questão, certo? Por exemplo, aqui o volume, né? Você pode usar o V1 mais V2, certo? Que é o volume do soluto mais o volume do solvente. Que juntando os dois, você vai ter o volume da solução. Então, reescrevendo essa fórmula aqui, eu posso calcular o título, tanto faz ser em massa como em volume, ou esse outro aqui, certo? Eu peguei esse daqui como exemplo, mas serve para qualquer um. Então, você vai ter a massa do soluto, V1, né? Lembrando o soluto, o índice é 1, dividido pelo volume do soluto mais o volume do solvente. E aí vai dar no mesmo, certo? Essa mesma fórmula aqui. Só que ao invés de trabalhar somente com o volume da solução, eu fiz o desmembramento, certo? Coloquei aqui o volume do soluto e o volume do solvente. Quando você soma os dois, você vai ter aí o volume da solução, que vai dar no mesmo. Porque alguns alunos às vezes têm essa dúvida, certo? Se pode utilizar o V1 mais V2 ou se é obrigatório usar somente o volume total, ou seja, o volume da solução. E não necessariamente, certo? Por quê? Vai ter questões que podem vir pedindo o V2, ou seja, o volume do solvente. E aí ele vai fornecer somente o V1, ou seja, o volume do soluto, e aí você precisa encontrar, né, esse volume aqui. Então, você pode estar trabalhando, sim, com ela desmembrada. Deixa eu apagar aqui. Apagar logo todos, para não... E aí, essa concentração é uma das concentrações que não tem unidade de medida, certo? Na maioria dos casos, ela já vem em porcentagem. E aí, vou já explicar para vocês como a gente chega no título em porcentagem, certo? Então, ela não tem unidade. A gente chama na química que diz, né, que é um número puro, é só o número mesmo, certo? Opa. E aí, esse valor do título, ele tem que estar variando entre 0 e 1, certo? Se o seu valor deu maior que 1 ou menor que 0, ou seja, um valor negativo, está errado. Alguma coisa aí você fez errado no seu cálculo. Então, o seu título, ele tem que estar entre 1 e 0, certo? Tem que estar, ou seja, ele sempre vai ser um número decimal, 0,1, 0,12, enfim, qualquer número que esteja entre 0 e 1. E aí, quando você tem esse valor do título, né, que está entre 0 e 1, você pode converter, você pode transformar ele em porcentagem. E aí, para você fazer isso, basta você multiplicar por 100, certo? Então, você tem, vamos supor que o seu valor do título deu isso aqui, deu 0,12. Então, você multiplica por 100, talvez isso aqui, que eu representando o título em porcentagem, certo? Quando você multiplicar, você vai chegar, né, no seu título aqui, 12%. E aí, quando você converte ele em porcentagem, aí o valor tem que estar entre 0 e 100. Certo? Essas são algumas regrinhas que a gente tem que entender sobre o título. Professor, onde é que eu posso encontrar no nosso dia a dia alguma coisa que traz a concentração em título? Por exemplo, o álcool, que a gente vem utilizando agora mais do que nunca. Quando você tem lá o álcool 70, você tem a concentração dele em título, só que ele está em porcentagem, certo? Então, o título desse álcool aqui é 70%. E o que isso quer dizer, professora? 70%. Quer dizer que em 100 ml, vamos supor, em 100 ml desse álcool, 70 vai ser álcool, 70 ml, e o restante, ou seja, 30 ml, vai ser água, certo? A sua solução aqui. E aí eu pergunto, quem é o soluto e quem é o solvente?
O soluto, lembrando, é o que está em menor quantidade, certo? E solvente é o que vem em maior quantidade. Então, nesse caso aqui, o álcool é o nosso solvente, certo? Professora, mas a senhora falou que a água é o solvente universal. Certo, ela é sim. Porém, você tem que ver com relação à questão da quantidade, certo? Se ela vier em menor quantidade e tiver outra substância que venha com ela e estiver em maior quantidade, quer dizer que ela vai passar a ser o soluto e não o solvente. Então, vamos resolver aqui uma questãozinha, certo? Sobre título. E aí ela diz o seguinte: a análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Ou seja, se você tem um copinho, deixa eu ver aqui, tem aqui um copo desse vinho, né? 120 ml, digamos que você colocou 120 ml desse vinho. Então, dentro desses 120 ml, 18 ml é de vinho. E aí a questão quer saber qual vai ser a concentração desse vinho, ou seja, qual é o título desse vinho em volume. E aí vamos voltar lá para aquelas fórmulas. Ó. Lembrando, o título eu posso calcular ele em massa, em volume ou em massa com volume, certo? No caso dessa questão que a gente vai fazer agora, ela é somente em volume. Ó. Ela dá o volume do soluto e o volume da solução. Nesse caso aqui, ó, quem é o volume? No caso, os dados da questão, né? Quem é o volume do soluto? É 18. Nesse caso aqui, o álcool é o nosso soluto, certo? Porque está em menor quantidade. O volume da nossa solução é 120, certo? Que é justamente o que a questão deu. E o título é o que a questão está pedindo. Aqui, ó, tem essa simbologia. E aqui eu coloquei um T normal, certo? Porque no PowerPoint não tem esse símbolo aqui. Ele aqui eu tirei de um print de um livro. Então, você pode estar representando pela letra T também, normalmente, certo? E aí, vamos fazer o cálculo, né? Só aplicar na fórmula. Professora, uma dúvida com relação às unidades. Eu preciso converter em litro? Não, certo? A não ser que o volume do soluto venha em litros e esse daqui vem, o volume da solução venha em ml. Aí sim você tem que converter, porque tem que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida, no caso do título, certo? Então, quando uma unidade não vier igual com a outra, no caso aqui está igual, né? Todos os volumes estão em ml. Mas caso não viesse, né? Se viesse um em litro e a outra em ml, você teria que converter para um dos dois, certo? Para trabalhar com a mesma unidade. E agora, o que é que eu faço? É só aplicar na fórmula. O título em volume vai ser igual. Qual é o volume do meu soluto? 18. Dividido pelo volume da minha solução, que é 120. Fazendo a divisão, chegaremos em 0,15. E aí, só lembrando o título, né? O valor do título ele tem que ser menor que 1, ele tem que estar, né, entre 1 e 0. Ele tem que ser maior que 0 e menor que 1. Professora, se eu quiser converter em porcentagem, o título aqui não está em porcentagem. Lembrando que para estar em porcentagem, o meu título ele tem que estar dentro dessa margem aqui, ó. Tem que ser maior que 0, né? Está entre 0 e menor que 100%, ou até 100%, certo? Fazendo essa transformação, ó, do título, deixa eu apagar aqui. Fazendo a transformação desse valor aqui do título em porcentagem, é só você multiplicar 0,15 vezes 100, você vai chegar no título de 15%. Então, a concentração de álcool desse vinho é 15%. Professora, então quer dizer que aquela porcentagem, por exemplo, que vem na cerveja, vem na latinha de cerveja lá, vamos supor que seja, sei lá, 4,7%.
Ela está ali me dizendo a concentração em título? Isso mesmo. Quer dizer o quê? Que ela tem 4,7% de álcool. Ou seja, a cada 100 ml, 4,7 ml é de álcool, certo? Então, quanto maior essa porcentagem, mais álcool aquela bebida tem. Alguma dúvida com relação a essa questão ou ao título de modo geral? Posso prosseguir? Pode repetir, por favor? Esse final Sim. ou a questão toda? Não, só o final mesmo. Pronto. Até que você entendeu, não foi, Francisco? Acho que foi Francisco, né, que falou? Usei essa Foi. fórmula aqui, ó, do título em volume, porque a questão só me fornece volume. Resumindo, essa questão quer saber qual é a concentração, ou seja, o título desse vinho aí, qual é a concentração de álcool que ele tem. E aí, fazendo a divisão, né, do volume do soluto pelo volume da solução, a gente chegou nesse 0,15. E aí a questão, ela parou aqui, certo? Ela não pediu ele em porcentagem. Eu que quis fazer, né, dar essa continuação à questão para deixar ela mais completa. Então, digamos que a questão pedisse ele em porcentagem. Então, o que é que você faz? Você vai pegar esse valor aqui, né, 0,15, e multiplicar por 100, certo? Aqui é só uma formulazinha para simbolizar essa multiplicação. Então, é só você multiplicar 0,15 por 100, vai chegar em 15%. Ou seja, esse vinho... Menina, eu estou desenhando pouco que ruim. Sempre desenhei ruim, mas ultimamente, com essa mesa digitalizadora que eu estou aprendendo a manusear agora. Então, esse vinho aqui, a concentração de álcool que tem nele é de 15%. Certo? Professor, e se viesse só 0,15, estava certo? Estava. Pode vir esse valor ou esse. Mas vocês podem ver que todas as bebidas, o álcool, outros produtos que a gente utiliza, vêm em porcentagem, certo? Para não trabalhar com números tão pequenos. Quando a gente tem uma porcentagem, a gente tem uma noção maior da quantidade de coisa, né? No caso aqui do soluto que tem ali. E aí eu citei o exemplo da cerveja, né? Também tem outras bebidas, a cachaça, enfim, o álcool que a gente utiliza em casa sempre vem em concentração. Deu para esclarecer, Francisco? Pronto, agora sim, tudo bem. Pronto. Vou prosseguir aqui, certo? Vamos ver aqui mais uma questãozinha do Enem, envolvendo o título, né? Essa concentração que eu acabei de explicar. Ela é do ano de 2016. E aí ela diz o seguinte: o soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Aqui está falando do soro, certo? Aquele sorozinho que a gente toma quando está desidratado, quando tem uma infecção intestinal. Enfim, a gente utiliza muito ele para muitas coisas, né? Para repor os sais que a gente perdeu, para se hidratar, enfim. E aí ele fala, né, que é uma solução aquosa. Quando vir esse termo aquosa, quer dizer que tem água, certo? Aquosa vem de água. Comumente utilizada para higienização ocular, né, dos olhos, de lentes, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,90%. Em massa e densidade igual a 1 grama por ml. Essa questão aqui, ela traz uma informação interessante, certo? Que é a densidade. Requer um pouquinho de atenção sobre esse termo. E aí ela traz a concentração do título, né? No caso aqui, ó, 0,90. Em massa, ele já diz aqui, né? Que esse valor aqui é do título em massa. Se é o título em massa, pessoal, qual dessas fórmulas a gente vai utilizar? Essa aqui, certo? É justamente os dados, ó, todo em massa.
E aí, inicialmente, continuando aqui a questão, né? Qual a massa de cloreto de sódio em gramas deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Então, digamos que você queira fazer um soro caseiro, né? Não sei se vocês já se depararam com a avó de vocês ou a mãe de vocês fazendo esse soro. Claro que não é como o que se vende em farmácia, né? Porque o que se vende em farmácia vem todo calculadozinho, é tudo bem certinho, tem todo um preparo. Mas aí quando você, no caso, usa o cloreto de sódio o mais puro, né? O mais adequado e tudo mais. Mas aí o cloreto, o soro, né? Nada mais é do que uma solução de sal, certo? Sal e água. E aí a questão quer saber qual a massa, né, do soluto, no caso aqui o cloreto de sódio, deverá ser adicionado na água para preparar meio litro desse soro, né, 500 ml. E aí o que é que a questão nos fornece? Né? A densidade. E aí prestem atenção. A questão está nos fornecendo a densidade. Por quê? Para se calcular o título em massa, a gente precisa de quê, pessoal? A gente precisa da massa do soluto dividido pela massa da solução, certo? Ou, no lugar da solução, eu posso colocar M1 mais M2, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. E aí a questão nos fornece o quê? Ela nos fornece o título, nos fornece, cadê? O volume do solvente, no caso aqui do solvente não, certo? Da solução. Nos fornece o volume, só que aqui a gente não tem espaço para volume, concordam? Então, não poderia aplicar direto o volume aqui nessa fórmula. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção em um dado que a questão me forneceu, que é a densidade. Professora, vai sempre vir questões assim, fornecendo a densidade? Não, certo? Tem questõezinha que coloca para complicar a vida do aluno, né? Desse ser pobre coitado que vive a vida batalhando e estudando, mas estamos aqui para isso, né? Para aprender. Então, uma questão como essa, ela traz o valor da densidade, que é justamente para você encontrar o valor em massa, certo? Que está faltando. Porque o valor aqui que foi dado, ó, da solução, foi dado em volume. E essa questão aqui, a gente não tem o volume, certo? Então, como é que eu faço? Eu vou pegar a fórmula da densidade, que é massa dividido pelo volume, né? Sempre, acho que todo mundo sabe, né? A fórmula da densidade, mas sempre tenham ela em mente, certo? Ela é bem, bem utilizada. E aí você aplica nessa fórmula. A densidade é 1, que a questão forneceu. E quem é que a gente está procurando? A massa, certo? A massa do soluto em 500 ml da solução, certo? Do que é pedido para se preparar o soro. E aí, fazendo meio por extremos, né, você vai isolar o M e vai encontrar o valor de 500 gramas da solução. Professora, deu a mesma coisa, 500 gramas, e eu tinha 500 ml. Exatamente. Por que que deu a mesma coisa? Porque a densidade é 1. Mas se a densidade aqui fosse outra, certo? Fosse, sei lá, 0,2 ou 0,15, iria dar outro valor. Coincidentemente, a densidade aqui é 1. Então, quando você multiplicar 1 vezes 500, vai dar 500. Então, deu, né, que foi o mesmo valor, em volume e em massa. Então, se você já soubesse isso de cara, esse cálculozinho aqui, que ia dar 500, então você poderia aplicar esses 500 aqui direto na forma. Mas o conselho que eu dou é, aplique para você ter a certeza, certo? Nem sempre vai vir assim, bonitinho, com 1, não. Certo? Para dar esse valorzinho igual aqui, não. Então, é interessante você aplicar na fórmula da densidade para chegar exatamente no valor mais correto, certo? Então, achou aqui a massa da solução, certo? Outra coisa, vocês podem estar se perguntando, professora, por que não foi usada aí a fórmula do título em massa por volume? Que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução.
Porque a questão está falando aqui, ó, que é em massa, certo? Então, é importante você trabalhar com o que a questão está fornecendo. Nesse caso aqui, iria dar a mesma coisa. Porque, como eu já falei, a densidade aqui é 1. Então, você chegaria no mesmo valor, certo? Mas é importante que vocês sigam o que a questão está pedindo. Não tente pegar alguns atalhos que, às vezes, são atalhos perigosos. Terminei a questão? Não, obviamente não, né? Só fiz encontrar aí o meu valor em massa, o valor da solução que eu tinha em volume, né, em ml, encontrei ele em massa. E no caso deu a mesma coisa. E aí, voltando aqui, a questão nos fornece aí o título, que é 0,90%, ou seja, ele já está em porcentagem. Então, para mim aplicar na minha fórmula do título, nesse valor aqui, ó, eu não posso trabalhar com ele em porcentagem, certo? Eu tenho que ter ele naquele valor, naquela faixa de valor que eu falei para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui, fica melhor para vocês entenderem. O meu título, ele tem que estar entre 0 e... tem que ser maior que 0 e menor que 1, certo? Nesse caso aqui, professor, ele está 0,90. 0,90 é um número maior que 0 e menor que... e vai ser menor que 1. Então, daria para mim trabalhar com ele. Só que aí é que você se engana, certo? Ele está em porcentagem, então vai dar um valor diferente. Você vai ter aí, por exemplo, digamos assim, duas casas decimais a mais que você está deixando de trabalhar. Então, não é correto você substituir aqui o título, ou na fórmula do título, quando ele estiver em porcentagem. Voltando para essa questão aqui anterior. Aqui, o título em porcentagem deu 15. Mas, quando ele não está em porcentagem, ele é quanto? 0,15. Então, é esse valor que eu tenho que utilizar na fórmula, certo? Esse valor em porcentagem, eu utilizo ele só como resultado final. Por exemplo, para colocar na concentração de uma bebida alcoólica, certo? Mas quando é para mim aplicar dentro dessa fórmula, eu tenho que trabalhar com ele nesse estilo aqui, certo? Não é em porcentagem. Voltando aqui, convertendo esse valor, né, que está em porcentagem, tirando ele da porcentagem, o que é que eu faço? Se para transformar em porcentagem eu multiplico por 100, então para tirar da porcentagem, o que é que eu faço, pessoal? Se eu tenho aqui 0,90%, certo? Quando você tem esse símbolo aí, ó, 0,90%, quer dizer que você tem 0,90 dividido por 100, certo? Vai dar no mesmo. Esse tracinho aqui é como se fosse o 1, e esses dois zerinhos aqui, ó, esses dois zeros do 100. Então, você tem aí 0,90 dividido por 100. Quando você faz essa divisão, você vai chegar nesse valor, 0,009, que é exatamente o valor do nosso título, certo? O valor que a gente vai aplicar na fórmula. Então, você vai colocar que o título em massa é 0,009 igual a massa do soluto, que a gente não tem. Você pode vir aqui no enunciado, ó, não tem a massa do soluto, porque é exatamente a incógnita da questão. A questão quer saber qual vai ser a massa do cloreto de sódio, que é o nosso soluto. Dividido pelos 500, que é o quê? A massa da solução, que foi o valor que a gente achou através da densidade. E aí, quando você faz aqui meio por extremos, você vai chegar no valor de 4,5 gramas. Ou seja, a massa do nosso soluto, a massa de sal que eu preciso colocar em 500 ml de água para preparar esse soro é 4,5 gramas, certo? Vai ser adicionado de cloreto de sódio. Em um recipiente, no caso aí, os 500 ml de solução. E aí, analisando as alternativas, podemos chegar à conclusão de que a alternativa correta é a letra C. Ficou alguma dúvida sobre essa questão? Deixa eu ver aqui.
Larissa falou do uso, né, do soro que ela faz. Samuel falou a questão de no soro caseiro açúcar. Tem pessoas que colocam açúcar também. Lenara perguntou: densidade é massa, não é mesmo? A densidade é a relação da massa com o volume, né? Você vai ter ali, para você calcular a densidade, você calcula ali você precisa da massa daquele objeto, né, daquele corpo, dividido pelo volume que ele ocupa. Por exemplo, quanto maior for o volume que ele ocupa, menor vai ser a densidade, certo? São inversamente proporcionais. Essa questão aqui, ela é considerada de médio para difícil, certo? Ela não é tão simplesinha, tão facilzinha de se fazer. Justamente por esse detalhe aí da densidade e também é essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esses rascunhos para não atrapalhar aqui a explicação. Essa questão da densidade, né? E também essa parte aqui de você tirar da porcentagem e usar o valor correto, certo? Então, é interessante que vocês prestem atenção nesses detalhes. Quando uma questão ela fornece a densidade, né, geralmente é para você utilizar. Não quer dizer que sempre, toda questão de qualquer outro conteúdo que forneça densidade, você tem que utilizar. Não. Mas geralmente, né, na maioria dos casos, quando se fornece a densidade, é porque é importante você utilizar. Nesse caso aqui, se você não utilizasse a densidade para achar a massa, né, digamos que você não soubesse dessa aplicação, iria dar certo. Por quê? Deu o mesmo volume aqui, ou o mesmo valor, né? Eu tenho 500 ml, e aqui no caso a massa é de 500 gramas. Mas se a densidade variar, né, se ela tivesse outro valor, esse valor aqui seria diferente. Por exemplo, se a densidade fosse 2, digamos que a questão forneceu aqui, densidade 2, com esse mesmo volume aqui. Então, quando você aplica na fórmula, você vai ter aí 2 vezes 500, que vai dar 1.000. Então, é um valor, né, o dobro desse daqui. Então, iria alterar completamente a sua questão, o seu resultado, na verdade. Então, essa questão aqui, por coincidência, né, devido à densidade ser igual a 1, o volume foi igual à massa, certo? Mas é importante vocês ficarem atentos a isso. E não é uma questão tão simples, certo? Foi uma das consideradas de médio para difícil nessa época aí, 2016. Muitos têm dificuldades, principalmente para quem está vendo agora essa parte de título. Então, requer muita prática. E por mais que você praticasse bastante, você tem que prestar atenção nesses detalhes, né, da densidade e também nessa conversão aí do valor de 90, né, 0,90% para tirar ele do título. Porque se você utilizasse, por exemplo, o 0,90, quando você multiplicasse por 500, você iria chegar aí em 450. Vocês podem fazer aí na calculadora de vocês, no celular. Por exemplo, se aqui, ó, vocês não fizessem essa conversão, ó, usasse aqui, ao invés do valor correto, usasse o 0,90, quando você multiplicasse por 500, você iria chegar em 450. E aí você viria aqui nas alternativas e não tem 450, tem valores bem menores. Aí você ficaria na dúvida se chutaria nessa ou nessa. Então, tem que prestar atenção, certo? Quando vier em título ou quando vier em porcentagem, se for para aplicar dentro da fórmula, você tem que tirar da porcentagem. Para tirar da porcentagem é só dividir por 100. Se para colocar na porcentagem é multiplicar por 100, para tirar da porcentagem é só dividir, certo? E aí, finalizamos aqui, né, nessa parte do conteúdo de título. Na próxima semana, nós iniciaremos o outro tipo de concentração, que é o ppm, conhecido como partes por milhão, certo? Também uma das concentrações bem importantes. Eu peço até desculpa a Pedro aí pelo tempo extrapolado, Jefferson. Quase meia hora a mais. E desde já agradeço a vocês, né, pela participação na aula.
Gosto muito dessa interação de vocês, por mais que seja por um chat, né, à distância e tudo mais, mas pelo menos eu sei que vocês não me deixaram só, né, estão aqui comigo. Pior é quando a gente ministra uma aula e ninguém comenta nada no chat, ninguém fala nada, não abre o microfone nem nada, e aí eu me sinto no vácuo.